Queridos alunos e queridas alunas, Formação Histórica do Pensamento Jurídico 1, eu vou enviar um texto para vocês, eu gostaria que vocês comentassem, depois vou fazer uma questão, no AVA especificaria essa questão. É um texto de leitura, texto importante da Escola de Atenas, Apologia de Sócrates e Ética Nicômaco de Aristóteles. Lembrem que a base do pensamento ocidental vem da Escola de Atenas, com os três grandes iniciais, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Sócrates coloca a questão do pensador, do pensamento. O Sócrates era filho de uma parteira, a mãe era parteira, e ele diz: vou fazer o parto das ideias, do pensamento. Vimos toda a importância da filosofia implícita no pensamento. Encaminharei para vocês também um quadro pintado pelo Rembrandt em 1653, está lá no Metropolitan de Nova York, Aristóteles contemplando o busto de Homero. Então vocês vão observar, uma gravura em que Aristóteles está com a roupa da época, século XVII, contemplando o busto do poeta Homero, e o Aristóteles está sustentando uma corrente que ele tem. Existe um medalhão de Alexandre Magno. Ele simbolizaria o seguinte: o filósofo se inspira no poeta para sustentar o político. Política sempre, para os gregos, é o arete, é arte por excelência. Claro que é uma filosofia implícita. Esse livro é interessante, né? Filosofia espontânea dos cientistas. Há uma implicância seríssima na questão do Althusser, que é um filósofo francês. É importantíssima a questão da filosofia implícita no pensamento. E claro que nós vimos com vocês o Édipo já no texto passado, da tragédia grega, e lembrar também que a questão da esfinge, lembra que eu comentei até com vocês da esfinge grega? A esfinge grega ela tem asas de águia, cabeça de mulher, asas de águia e corpo de leoa, diferente da esfinge egípcia. Há uma outra esfinge que o Freud tinha na sua mesa de trabalho, lá em Londres e também em Viena, que mostra bem essa aqui é a esfinge, uma réplica da esfinge que o Freud tinha na sua mesa. Quer dizer, um corpo de leoa, essa é uma peça grega, asas de águia e cabeça de mulher. Então, realmente, o enigma da esfinge é o homem. O ser humano sempre será o nosso enigma, sempre será a nossa proposta de aprendizagem. Sem falar na questão do Ulisses, da Guerra de Troia, do Cavalo de Troia, também uma peça grega mostrando aí toda a odisseia de Ulisses para chegar a Troia. Então, fundamental entendermos essa questão da Escola de Atenas. Sócrates, parte das ideias, Platão, discípulo de Sócrates. Sócrates não escreveu nada, foi Platão que escreveu, era seu discípulo. Consta que ele tinha 20 anos na época, Sócrates tinha 70, quase quando faleceu. Então, a importância da filosofia grega também com os sofistas. Os sofistas, para nós do direito, é uma obra interessante da editora Paulus, do Guthrie. É uma obra interessante, não é uma obra cara, da editora Paulus aqui. Vale a pena ver. Protágoras, que foi o primeiro advogado, que vai trabalhar essa questão também da questão da verdade. Mas vejam, então, eu gostaria que vocês, vendo essa obra que está no Metropolitan do Rembrandt, que eu enviarei para vocês, quer dizer, Aristóteles está contemplando o busto de Homero, sustentando o político que era Alexandre Magno. É interessante pensar quem é que está por trás. Quem é o filósofo atrás do político? Nós podemos até brincar com o presidente. Quem estaria por trás? Quem é o pensador que está articulando esse pensamento atrás do político? Quem é o que está atrás do governo? Quem é o articulador do pensamento? Então, lembrando que também na visão romana, depois a Roma vai conquistar a Grécia, e aqui é a boca da verdade, é um Zeus que existe lá em Roma, Boca della Verità,
a boca da verdade, quando a verdade vai ser uma igreja que tem lá, uma igreja ortodoxa grega, em Roma, e as pessoas colocam a mão aqui dentro dessa boca. E dizem que, por brincadeira, o padre puxava a mão de quem colocasse a mão aqui dentro, porque seria um mentiroso. Antigamente, essa estátua era um bueiro que havia em Roma, as pessoas colocavam a mão ali dentro, né, e se fossem mentirosas, eles decepavam a boca da verdade. Então, ser verdadeiro, a verdade, que é a busca do Sócrates. Então, eu vou encaminhar para você esse texto, Apologia de Sócrates, também a Ética a Nicômaco, principalmente no livro quinto, que trabalha a questão da justiça, para que vocês tenham uma percepção, uma sustentação desse propósito. Lembrar que ler é importantíssimo para nós o direito. Ler vem de legere, o mesmo radical legere, L-E-G-G-E-R-E, legere, e mesmo radical de legumes. Para ler, eu tenho que me curvar perante o texto. Eu tenho que me curvar para poder ler o texto. Não é como colher legumes, não dá para colher legumes olhando para cima. Quer dizer, é um processo de se curvar perante o texto, se curvar perante a possibilidade de aprender. Lembre que a leitura é uma verdadeira revolução. Eu me lembro de ficarmos às quintas-feiras à tarde numa aula de leitura, ficamos 3, 4 horas lendo, e de repente percebemos que não conseguimos ler mais, com essas mídias novas, os computadores novos, com os tablets, com o celular. Eu acho o celular tão pequeno para ler, mesmo com os maiores. O texto, pegar o texto, perceber. Texto vem de tecido, há um tecido. Lembro que a Penélope tecia quando Ulisses vai para Troia, ela fica na esperança que ele volte. E ele volta 20 anos depois. Ela não o reconhece. Então, essa questão de ficar tecendo, ela tecia a manta e se desfazia à noite, na espera que Ulisses voltasse. Mas a questão agora é observar bem esse quadro que eu caminharei para vocês, do Rembrandt, de 1653, Homero contemplando, aliás, Aristóteles contemplando o busto de Homero. Lembra que sempre é por trás da sustentação do político. Podemos fazer aqui uma analogia. Quem é o filósofo por trás do presidente atual, presidente Bolsonaro? Quem é o filósofo por trás do Temer? Quem é o filósofo por trás do Lula? Quem é o filósofo por trás do Sarney? Dos presidentes que tivemos, já que o país tivemos vários reis, o Brasil desde 1500, da sua descoberta, já Dom Manuel Venturoso foi o primeiro rei, o Brasil pertencia a Portugal. Então, Dom Manuel, depois seu filho, com a morte de Dom Manuel em 1521, Dom João III, o piedoso, Dom Manuel era o venturoso, depois Dom João III, de 1521, vai até 1578, quando Dom Sebastião, 1578, quando Dom Sebastião morre, que herda de Dom João III o reino, morre Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, lá na África, combatendo os mouros, assume o cardeal Dom Henrique, que fica só 2 anos, depois o cardeal Dom Henrique falece, e aí o Brasil e Portugal passam para o reino espanhol, os Filipes começam a comandar durante 1580 a 1640, quando a restauração, a dinastia dos Braganças volta aí com Dom João IV, Dom José I, Dona Maria I, Dom João VI, e toda a percepção depois do nosso império. Então, tivemos, sim, vários reis, e tivemos Dona Maria, a chamada louca, mas lembre que há sempre, na sustentação do político, um pensador atrás. Dom José I, quem era o filósofo atrás? Marquês de Pombal. Então, há sempre um articulador da política, já que a política é a principal arte, é o areté dos gregos. Tá certo? Então, eu acredito que vocês leiam esse texto que eu vou encaminhar para vocês do Sócrates e do Aristóteles. São textos para a vida toda, principalmente no final, a defesa de Sócrates, a apologia e a defesa socrática, e também o texto de Aristóteles. Combinado assim? Então, um abraço para vocês.